pertencem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrão e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Se você já teve em algum velório junto com o padre, sabe que essa música não vai faltar. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. Se você já esteve lá, sabe que essa música não vai faltar. Isso é uma opção do padre. O Salmo 22, ele fala diretamente ao meu coração. E ali naquele momento eu tenho vontade de transmitir a confiança que eu sinto na voz de Deus, que diz assim: eu te consolo. Por que é que as ovelhas entram no redil? Por que é que Jesus usa essa comparação? Por que é que as ovelhas vêm para o redil? Porque lá é lugar de descanso, elas vão descansar. É um jeito de dizer assim: descansa teu coração. Na primeira leitura, finalzinho do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, Pedro faz um discurso contundente.
e diz uma coisa óbvia. Ele não inventa, não planta bananeira, não tem nada, ele só diz o óbvio. Ele fala assim, ó, tá vendo esse homem? Jesus Cristo, que andou por aqui, que vocês mataram numa cruz, ele é Deus. Você percebe o tamanho do absurdo? Imagina se você não conhecesse a Deus. Aí você levanta um dia em Jerusalém, você é um israelita, você vê um homem sendo chicoteado na rua, como é uma cena muito comum, e aí você pensa, lá vai um criminoso. Depois eles colocam ele numa cruz, ele morre na cruz, e depois um grupo de pessoas diz assim, tá vendo esse homem aí? Esse homem aí é Deus. Você percebe o tamanho do absurdo? E aí ele diz isso. E impressionante como que termina. As pessoas escutam aquele absurdo que acontece, como diz o Atos dos Apóstolos, depois disso. Depois que Pedro falou, a primeira pregação de Pedro, pública, 3.000 homens se converteram. Eu fico pensando assim, ué, mas como é isso? Como é que aqueles homens foram tocados no seu coração quando ele diz que aquele homem, aquele farrapo, aquele fiapo de vida, ensanguentado, morto numa cruz, fraco, como é que ele diz isso e esses homens convertem o seu coração? Filho e filha de Deus, existe uma verdade no Evangelho, e o bom pastor, ele quer te ensinar isso. Esse dia do bom pastor, há uma grande diferença entre ouvir e escutar, uma diferença gritante entre o que significa ouvir e o que significa escutar. Ouvir, você ouve tudo, você ouve porque você tem a capacidade, se não foi te tirar da capacidade biológica de escutar, de ouvir, tudo que falarem, os sons que acontecerem aqui, o menino, a criança chorando, você vai escutar. Você vai escutar, você vai ouvir tudo. Agora, muito diferente de ouvir é escutar. Ontem na missa à noite eu dizia, essa imagem que Jesus Cristo traz para nós, ela é brilhante, ela é fantástica. Quem é um homem da roça sabe que isso é verdade. Ele fala assim, ó, quem entra por outro lugar que não seja a porta das ovelhas, esses são ladrões e assaltantes. Isso é uma experiência muito interessante. Quem já cuidou de ovelhas sabe disso. Quando eu era pequeno, subia no curral, pelas tábuas. Quando subia, as ovelhas elas se encantuavam. Quando elas estavam presas, ficavam cantuadas no cantinho, porque eu estava subindo pelas tábuas. Mas quando entrava pela porta, abria a porta, elas ficavam normais. Pode perceber, quem cria ovelha sabe o que o Pai está dizendo. Meu pai levantava cedo, tinha uma cerca no fundo da nossa casa, e tinha a criação de ovelha do patrão do meu pai. Ele levantava cedo, as ovelhas estavam lá longe, ele assoviava, elas levantavam a cabeça e vinha correndo, era hora de comer. Só que eu fui crescendo, e aí, menininho, eu acordava mais cedo, treinava o assovio do meu pai, ia correndo na frente, chegava na cerca e assoviava. Elas nem levantavam a cabeça. Fazia o mesmo assovio do meu pai, treinava para fazer igual, elas nem levantavam a cabeça. Às vezes, uma lá no meio levantava a cabeça assim, porque acho que ela pensava assim, acho que pode ser. Levantava a cabeça, voltava a cabeça, continuava comendo como se fosse nada, não vinha. E eu dizia, pai, por que que elas não escutam o meu assovio? E meu pai dizia, porque elas não te conhecem, mas um dia elas vão te conhecer. E foi verdade. Depois, quando eu comecei, eu que dava comida para elas, aí eu ia lá, assoviava e elas vinham. Isso que Jesus está dizendo para nós é algo muito simples.
Queria te falar de forma prática isso. Nós somos especialistas em ouvir, mas não sabemos escutar. Se nós soubéssemos escutar, filhos de Deus, como os animais, nós não nos confundiríamos, nós entenderíamos, porque escutar nos dá identidade. Eu me lembro na adolescência, eu não queria, meu pai falava as coisas e eu ouvia o que ele falava. Então eu achava que meu pai era implicante comigo, porque eu só ouvia o que ele falava, eu ouvia. Mas interessante como hoje, depois que eu aprendi a escutar, quando eu comecei a escutar o que meu pai falava, como nós gostamos das mesmas coisas. Eu gosto das mesmas coisas que o meu pai. A gente se dá muito bem, a gente acaba gostando daquilo que eu falava assim, gente, nunca vou gostar disso que meu pai está mandando eu gostar. Hoje como é que eu gosto das mesmas coisas que ele? Porque eu aprendi a escutar. Mas padre, qual que é a diferença? Filho, quando você ouve, só bagunça a sua mente, só ouve. Escutar é mais profundo. Escutar é quando você deixa isso entrar, mas você não permite que caia no seu coração do jeito que entrou. Quando entra, você elabora, você pensa, por que é que isso me chega desse jeito? Por que é que isso me chegou desse jeito? E quando cai no teu coração, isso mostra quem você é. Por isso que ele está dizendo assim, olha, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Isso é o dom da conversão. É quando você percebe, Jesus diz isso aqui, mas você percebe que o que ele está dizendo não faz sentido para você, porque você só está ouvindo o que ele diz. Você lê e não faz sentido nenhum. Quantos dizem para mim, padre, eu leio a palavra, mas não faz sentido nenhum para mim, porque você está só ouvindo, você só ouve, você não escuta. Você não elabora, você não dá tempo para as coisas, você não reflete as coisas, elas só entram e caem no seu coração. Só entram e caem aqui. Aí do jeito que cai aqui, fere, magoa, destrói. Eu falo para os psicólogos lá, que eu acompanho, e por isso a maioria dos psicólogos no Brasil são pouco eficazes, porque ouvem muito, mas não aprenderam a escutar. Eu digo para elas, vocês precisam ter uma escuta ativa. Quando a pessoa está falando e você já está pensando no que você vai falar para ela, você está só ouvindo, você não consegue escutar de verdade. Você não consegue escutar o que precisa ser escutado, dita ao seu coração. E quando você começa a escutar, isso começa a transformar você, começa a fazer sentido para você. E aí você olha para a vida e fala assim, olha, jamais imaginei que isso que eu aprendi a escutar iria fazer tanto sentido ao meu coração. É o pai e a mãe. Tem um filho mais velho, filho mais novo. Aí o filho mais velho já tem liberdade, faz algumas coisas. Aí o filho mais novo diz assim, eu quero fazer também. Aí você diz para o menino assim, você não pode fazer isso. Ele está só ouvindo. Ele diz assim, mas por que o outro pode e eu não posso? Aliás, essa é a tragédia da vida humana. Quando alguém diz para você assim, não, isso aqui não pode, mas o outro está fazendo, por que eu não posso? Isso é você se recolhendo na sua pequenez, na sua imaturidade. Aí o pai tem que fazer o filho escutar, falar assim, olha, não, ele pode, mas você não pode. Mas por quê? E aí o pai bem sucedido é aquele que faz o filho escutar. Não só ouvir, mas escutar. Ele entende porque ele não pode fazer aquilo. Ele entende. Escutar é o dom da nossa vida. Jesus diz, as minhas ovelhas me escutam. E no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, o primeiro mandamento começa assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor.
Aprende a escutar a vida. Quando você escuta a vida, isso ressoa de uma maneira diferente. Todos os anos nessa data do Bom Pastor, eu sempre lembro aquela história. Eu na Bahia, numa cidade chamada Xique-Xique, cidadezinha da Bahia, na missão, junto com a Renovação Carismática. E nós chegamos na casa da mulher, não tinha nada. Tinha água, tinha palma. Sabe o que é palma? Palma é aqueles cactos. Não tinha nada. E nós levamos umas farinhas de cuscuz, algumas coisas para aquela senhora. E aí ela preparou aquilo. E aí nós sentamos na mesa com ela. E ela disse assim para mim assim: deixa eu rezar. Vamos rezar antes de comer, agradecer a Deus. Olha a diferença de quem escuta a Deus. Não tinha nada. Aquela mulher não tinha nada. Se olhava nas prateleiras tudo vazio, tinha nada. Ela pega uma Bíblia velha, abre no Salmo 22 e começa a dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas como assim falta tudo? Não tem nada aqui. Como é que essa mulher olha para o céu e diz: o Senhor é meu pastor e nada me está faltando tudo e nada me faltará? Aquela mulher não só ouvia a Deus, ela aprendeu a escutar a Deus. Porque quem escuta aprende que na falta é a hora de crescer, é a hora de buscar, que na ausência é a hora de amadurecer e não se tornar mais carente do que já é. É quando a pessoa consegue olhar o outro lado da situação. E aquela mulher dizia, e eu queria que você rezasse isso, porque na sua casa não falta nada. Eu duvido que todos os que estão aqui, eu conheço vocês. Sua casa não falta nada. E quantas vezes você agradece? Porque essa terra que você pisa, terra boa, é uma terra de abundância. Você vai sair daqui e você vai na sua casa e você vai ver a fartura que tem, não falta nada. E quanto é perigoso quando não falta nada. Eu esquecer que tudo que eu tenho não é meu e não foi dado por mim. Olha o tanto que Ele te ama. Diz para Ele: Tu és o meu. Por isso nada em mim faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Eleva teu pensamento a Deus. Você sabe que na igreja faltam pessoas que escutem, que mais do que ouvir aprendam a escutar. A igreja tem sede de padres bons, bispos bons, bons pastores, bons pais de família, bons pastores, bons líderes. E Jesus diz: orai, peça ao dono da mesa que mande operários.
Está nos faltando operários. Pede para Ele que não deixa faltar nada e diz: Senhor, manda operários. Manda operários para a messe. Pessoas que aprendam a escutar de verdade. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces.